Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Escolas particulares de São Luís se preparam para o retorno das aulas do ensino médio. Maranhão está entre os estados do país que apresenta queda nas mortes pela Covid-19. Bancada Federal do Maranhão consegue maior aporte de recursos para obras de duplicação da BR-135. E ainda, lojistas de Caxias apostam no Dia dos Pais para aumentar as vendas. O Jornal da Difusora já está no ar. E o governador Flávio Dino voltou a falar hoje sobre a situação da Covid-19 no Maranhão. Em entrevista coletiva pela internet, ele explicou também o motivo do adiamento das aulas da rede estadual. Sobre as aulas, Flávio Dino confirmou que a decisão de adiamento na rede pública não foi por uma questão sanitária, já que a curva de contágio no Maranhão vem diminuindo, segundo pesquisa realizada pela FGV e PUC-Rio, mas que ainda há muitas dúvidas envolvendo pais e estudantes. A confirmação veio por meio de pesquisas. 65% dos nossos estudantes disseram que sim, que voltariam no dia 10, mas 35% disseram que não voltariam. E no que se refere às famílias, 46% disseram que sim e 54%, quase 53,63%, disseram que não. Ora, então quando nós apuramos esse resultado, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, anunciou a decisão técnica da Secretaria de Estado da Educação, em face dessa insegurança, de aguardar. Sobre a retomada das aulas na rede pública municipal e rede privada, Flávio Dino disse que é uma decisão dos prefeitos e das instituições particulares, que deve ser tomada baseada em medidas de segurança sanitária e que, mesmo com a volta, vai fiscalizar se os protocolos estabelecidos para controle da pandemia serão respeitados. Não há razão sanitária para que o governo do estado intervenha. Se houver, daqui a um mês, que Deus nos livre, o governo do estado vai intervir. Por enquanto, o que nós avaliamos é que é necessário que as escolas particulares, assim como nós fizemos, dialoguem com as comunidades escolares, as redes municipais, sob gestão dos respectivos prefeitos eleitos pela população de cada cidade, para que também avaliem a situação epidemiológica em cada município, que são bastante distintas. Uns estados estão em queda em relação à curva de contágio, entre eles o Maranhão. O número de óbitos e a ocupação em leitos de hospitais públicos também vem apresentando queda. Na questão econômica, Dino destacou a geração de empregos. O Maranhão teve o melhor desempenho no Nordeste e foi o quarto melhor no Brasil. O problema econômico e social é maior quanto menor a eficácia no combate ao coronavírus. Ou seja, cuidar do coronavírus é cuidar da economia. E este é o único modo verdadeiro, sério, responsável. E nós queremos, claro, que o Brasil vença. Ainda durante a coletiva, o governador confirmou que já tem em mãos sugestões para a volta de atrações musicais em estabelecimentos como bares e restaurantes, mas que ainda estão sendo avaliadas. Como você acabou de ver, o governo adiou o retorno das aulas da rede estadual. Já as escolas particulares de São Luís se preparam para a retomada das aulas do terceiro ano do ensino médio já na semana que vem. Esta escola particular da capital já está toda adaptada para receber novamente os estudantes. Os corredores foram sinalizados indicando por onde ir e vir. Nas salas de aula, além do álcool em gel à disposição, as mesas e carteiras respeitam as regras de distanciamento. De modo geral, essas são algumas medidas básicas que devem ser adotadas pelas unidades de ensino da rede particular. Nós tivemos um retorno de mais de 80% de respostas. E mais de 60% dos pais informaram que voltarão quando as aulas iniciarem ou até 30 dias após. Dessa forma, nós elaboramos uma escala de retorno às aulas e, principalmente, horários diferenciados de entrada e saída para que não gerem em si as aglomerações. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão informou que está mantido o cronograma de retomada das aulas presenciais em escolas particulares para a próxima segunda-feira, dia 3. A entidade, que representa mais de 50 instituições de ensino de todo o estado, fez a contratação de uma profissional da saúde
para que possa orientar as escolas nessa retomada das aulas. Além de seguir os protocolos de segurança estabelecidos, a retomada das atividades dentro das salas de aula ocorrerá de forma gradual e em dias alternados. Nesse primeiro momento, o retorno dos estudantes às escolas não será obrigatório. Por isso, neste retorno que está sendo gradual, a metodologia de ensino que está autorizada é o sistema híbrido, onde os alunos frequentarão a escola num dia e no outro dia poderão estar em casa recebendo essas atividades através das plataformas digitais, através do projeto de tecnologia que a escola está adotando. Pois é, mais uma etapa importante desse processo de retomada das atividades. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. A sua participação é muito bem-vinda. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que o número de recuperados da Covid-19 já passa de 108 mil aqui no Maranhão. E aí, a bancada federal do estado consegue maior aporte de recursos para obras de duplicação da BR-135. De volta com o Jornal da Difusora e a equipe da Secretaria de Estado da Saúde está na cidade de Imperatriz para realizar uma pesquisa domiciliar que deve avaliar o cenário atual da pandemia no estado. Grávida, a manicure Sâmia, que teve a residência participante da pesquisa, destaca a importância da ação, já que nem todo mundo está tomando os devidos cuidados. Muito bom a pesquisa para saber se realmente ainda está em perigo, se muita gente está infectada, porque muita gente não sabe, porque não vai atrás para saber. A pesquisa já começou e segue até o dia 10 de agosto, onde os 123 setores censitários e os 34 domicílios trabalhados devem ser concluída. Essa pesquisa, né, vai ser até o dia 10, a previsão até o dia 10 de agosto, em vários bairros de Imperatriz. O mapeamento vai servir também para estimar o percentual de indivíduos com teste positivo que apresentam ou apresentaram infecções assintomáticas ou subclínicas, identificar os sintomas mais comumente relatados pelos indivíduos com anticorpos e estabelecer a extensão de acometimento nos municípios maranhenses, segundo o porte populacional. Nós temos 3 municípios que farão parte dessa pesquisa, que é Imperatriz, que é Lajeado Novo e Sítio Novo do Maranhão. Muito bem, vamos então atualizar os casos de Covid-19 aqui no Maranhão, dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 581 pessoas continuam internadas em hospitais entre as redes pública e privada e quase 8.500 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 108 mil e o número de mortes, infelizmente, já passa de 3 mil. O número de suspeitos caiu para 4.636 e mais de 142 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. Olha só, em audiência virtual com o ministro da Infraestrutura, a bancada federal do Maranhão conseguiu o maior aporte de recursos para a obra de duplicação da BR-135. Veja na reportagem de Eduardo Bueno. Na BR-135, 144 milhões de reais serão investidos na retomada das obras de duplicação no trecho entre Bacabeira e Santa Rita. Com a assinatura da ordem de serviço, 18 quilômetros da construção que estavam parados por problemas na Justiça devem ser entregues até o final do ano. A gente tem tido a colaboração das bancadas, mas, de fato, a bancada mais presente, a bancada que aportou mais recursos para o Estado, para obras de rodovia, para infraestrutura, foi a bancada do Maranhão. E isso tem que ser registrado porque, se nós estamos hoje dando ordens de serviço para obras importantes, como a 010 e a 135, isso só está sendo possível porque a gente contou com esse apoio da bancada. Também foi assinada a ordem de serviço da travessia da BR-010 no trecho urbano, que passa por Imperatriz. Para os 14 quilômetros foram destinados 244 milhões de reais. Do montante, mais de 100 milhões de reais vieram da emenda de deputados e senadores. Era um sonho de todos os maranhenses e agora, graças ao empenho da bancada
e a sensibilidade do governo federal vai ser executada, e eu tenho certeza que é executada com obra de qualidade, o que vai perdurar ainda por muitos e muitos anos na utilização dos maranhenses e de todos aqueles de fora que transitam aqui no nosso estado. Nos próximos anos, 9 bilhões de reais em recursos serão destinados a melhorias na infraestrutura do Maranhão, como construção, concessão e reforma de portos, aeroportos, estradas e ferrovias. Resultado que só será possível por um esforço em conjunto da bancada maranhense. Essa luta da BR-135, dessa duplicação dos problemas, realmente foi uma luta longeva, mas que graças a Deus chegamos à solução e hoje você pôde dar essa ordem de serviço para retomar essas obras desse trecho da duplicação de extrema importância para o nosso estado. 106 milhões de reais destinados pela bancada federal, aí juntando com os 170 que o governo federal destinou, deu 276, que esse ano está tendo aí essas frentes de serviço. Hoje é da 010 de Imperatriz, a Travessia Urbana, a de São Luís e várias outras obras como Contorno de Timon e Estrada do Baú. Repito, não tem um salvador aí nesse negócio. São todos que ajudaram a resolver, então parabéns a todos e claro ao povo, que é para ele que nós estamos trabalhando. Agora eu volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Daqui a pouco você vai ver que lojistas de Caxias apostam no Dia dos Pais para o aumento das vendas. Estamos de volta e com a retomada das atividades, comerciantes já apostam nas vendas para o Dia dos Pais. Em Caxias, lojistas estão otimistas com o aumento da movimentação. Nas vitrines e expositores não faltam artigos masculinos lembrando a data. Vale tudo para atrair a atenção dos consumidores. Uma variedade de itens para quem deseja garantir o presente do Dia dos Pais. O comércio em Caxias, no leste maranhense, se prepara para receber esses clientes depois de meses fechado. Durante esse tempo, a aquisição de produtos funcionou apenas por delivery. Recentemente, o comércio reabriu, mas para esta vendedora, muitos consumidores ainda estão cautelosos para as compras. Ainda é tímido, ainda muito à procura, também ainda estão vendo a possibilidade. Mesmo com o comércio liberado, a dona Ironete afirma que ainda prefere escolher o presente do pai pela internet. Vou comprar pela internet, vou dar um presente para ele pela internet. Estou escolhendo ainda. Com o movimento frequente de consumidores aqui na região central de Caxias, dá para ver que aos poucos o comércio tenta se recuperar das perdas após 4 meses de portas fechadas. É que nem todo empresário consegue um bom faturamento por meio das vendas delivery. O Dia dos Pais é considerada a primeira data de pico após a reabertura do setor lojista do município. Dados do Sindicato dos Lojistas do município apontam que desde o surgimento da pandemia, houve queda de 40% no ritmo das vendas, sem falar na luta para garantir o pagamento de impostos e ter que reduzir o número de funcionários. A expectativa é de que ao menos a data em homenagem aos pais ajude a aumentar as vendas. Nossas expectativas são grandes, estamos preparados, o comércio de Caxias reabasteceu suas lojas. A gente está com uma expectativa boa, que o comércio volte ao normal, né? Porque Dia dos Pais, comparado com o Dia da Mãe, é realmente um pouco mais fraco, mas sempre assim, nos últimos dias que dá uma melhorada. Pois é, mas em 4 meses de pandemia, um dos setores mais afetados foi o cultural. Diante do cenário de crise, artistas estão tendo que usar ainda mais a criatividade para poder chegar ao público. A Rainha da Zona. O espetáculo que envolve drama e comédia não conseguiu ser apresentado devido à pandemia. Nossos projetos, além de ser toda uma organização de oficinas, de exposições e tal, de celebração dos 30 anos da Cote Teatro, nós estávamos com uma peça pronta para estrear em maio, que depois passaria para setembro, se o Teatro Arthur Azevedo fosse liberado. Era a Rainha da Zona, de Aldo Leite, uma peça que está praticamente pronta. Falta agora só finalizar figurinos, cenografia e concluir os ensaios, afinar os ensaios. Os palcos ficaram vazios e só o silêncio ecoou daqui durante os últimos 4 meses.
Saudade define a ausência da rotina agitada e cheia de apresentações. O setor cultural do Maranhão ainda não tem planos de voltar ao normal. Eu não vivi a gripe espanhola, mas tem uma experiência de vida que diz assim, se você abre cinemas, casas de espetáculo, show, teatro, etc., não tem como você segurar um contágio se for o caso. Então, antes de uma, não digo nem de uma vacina conclusiva, mas de uma tranquilidade contra o contágio, a eliminação do contágio, aí a gente não poderia realmente ter. Eu não tenho esperança de que isso aconteça já, mas também talvez até o final do ano isso melhore. Entre espetáculos, concertos musicais e peças teatrais cancelados, sobra esperança. Principalmente para aqueles que haviam acabado de começar projetos. O Valdemiro assumiu a direção de um teatro e em um mês teve que lidar com a crise do coronavírus. A pandemia pegou mesmo todo mundo de surpresa. Tínhamos por objetivo o entendimento da casa, de todo o seu funcionamento, se apoderar de toda a sistemática da casa, para assim a gente imprimir também o nosso olhar de gestão. Mas após 2 semanas nós recebemos a notícia que a casa iria fechar, assim como todas as casas de cultura do Maranhão e do Brasil. Então passou a não ter mais somente o entendimento da casa, mas sim criar um novo meio de deixar essa casa em funcionamento, não deixar ela no esquecimento. Um cenário que ainda é de completa incerteza, onde os artistas dependem da criatividade. Na internet, muitos deles apresentam as suas versões e encontram suas plateias. Os artistas se reinventaram de muitas formas. Migrar dos palcos para outras plataformas se tornou bastante viável. Por exemplo, trazer o teatro aqui para o rádio. Foi surtida. Eu vendi de tudo. Desde o começo de junho, museus e casas de cultura retomaram gradualmente suas atividades, mas apenas para pesquisadores. Outros setores da cultura ainda não têm data para voltar. Até lá, o palco vai ter que ser esse mesmo, o da internet. E com muita irreverência. É verdade. E começa amanhã a decisão da Copa do Nordeste. Bahia e Ceará se enfrentam no jogo de ida em busca do título da competição. O confronto reedita a final de 2015, quando o Alvinegro levou a melhor de forma invicta. Aliás, a decisão deste ano reúne as 2 equipes que mais vezes foram às finais desde que em 2013 a Copa ganhou o formato atual. O tricolor baiano vai para a 4ª final. Os anos de 2015, 2017, 2018 e agora 2020, enquanto o Alvinegro cearense terá a 3ª decisão, nos anos de 2014, 2015 e agora 2020. Ambos buscam o bicampeonato. O Ceará é o único time que ainda não perdeu na competição deste ano e tem o melhor ataque da Copa. Já o Bahia teve uma derrota apenas, mas o número de vitórias foi superior ao do Ceará durante a competição. Uma coisa é certa, a final do Nordestão deste ano promete grandes emoções. É isso, e a partida começa às 4h da tarde, claro, com transmissão aqui pela sua TV Difusora. O Jornal da Difusora termina por aqui, a gente fica com imagens ao vivo da Rua da Estrela, no Centro Histórico de São Luís. Uma boa noite para você e amanhã o Jornal da Difusora fica lá sob o comando de Geisel Nascimento. Bom fim de semana.